Vamos calcular o limite quando x tende a 1 de raiz cúbica de 7 mais raiz quadrada de x menos 2, tudo isso dividido por x ao quadrado menos 1. A primeira coisa a observar é que quando você substitui o x por 1, embaixo vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, menos 1, 0. Divisão por zero não está definida. Portanto, para encontrar o valor desse limite, não dá para substituir o x por 1. Vamos começar a resolver essa primeira dificuldade aqui, que é essa raiz quadrada dentro da raiz cúbica. Vamos fazer uma substituição. Eu vou chamar raiz quadrada de x de u. Então esse limite vai ficar assim. Vai ficar um pouco mais simples. Agora você tem que tomar muito cuidado para não colocar x ao quadrado aqui embaixo, porque a partir do momento que você faz a substituição, você não pode mais usar x. Vai ser só u agora. Então eu tenho que descobrir quanto vale x ao quadrado em função de u. Eu vou elevar aqui ao quadrado, vai ficar u ao quadrado igual a x, mas o que eu quero é x ao quadrado, então eu elevo ao quadrado mais uma vez para descobrir que x ao quadrado é igual a u à quarta. Então, onde tinha x ao quadrado, eu vou botar u à quarta. Eu não posso colocar x tendendo a 1, como está aqui. Por quê? Porque eu não posso mais usar x. Agora a minha variável é u, não é mais o x. Eu tenho que descobrir para onde que tende o u quando o x tende a 1. Se x tende a 1, então u tende... Qual é a relação entre u e x? U é igual a raiz quadrada de x. Então u tende a raiz quadrada de 1, que é o valor para onde o x está tendendo. Mais raiz quadrada de 1 é 1. Então u vai tender para 1 também, por coincidência. Nem sempre é assim, tendendo para o mesmo valor. Mas nesse caso é. Meu problema agora é calcular esse limite. Já está um pouco mais fácil do que esse. Então eu já acabei com esse problema da raiz quadrada dentro da raiz cúbica, mas ainda tenho essa raiz cúbica aqui. E perceba que continua dando zero no denominador, então eu não posso simplesmente substituir o 1 por 1 para resolver esse exercício. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, é notar que raiz cúbica de 8 é 2. Então, em vez de escrever 2 aqui, eu posso escrever raiz cúbica de 8. E você já vai entender por que é bom fazer isso. Eu vou trabalhar com essa expressão aqui, ó, 7 mais u menos 8. Vou reescrever isso como raiz cúbica de 7 mais u ao cubo menos raiz cúbica de 8 ao cubo. Por que eu fiz isso? Para fazer aparecer raiz cúbica de 7 mais u menos raiz cúbica de 8. Agora eu vou usar esse resultado que diz que a ao cubo menos b ao cubo é igual a menos b, que multiplica a ao quadrado mais a vezes b mais b ao quadrado. Aqui nesse caso eu tenho a igual a raiz cúbica de 7 mais u e b igual a raiz cúbica de 8. Então eu vou usar esse resultado para reescrever essa diferença aqui, porque é exatamente algo dessa forma. A ao cubo menos b ao cubo. É exatamente isso aqui. Então vai ficar assim, 7 mais u menos 8 é igual. No lugar disso, eu vou escrever isso trocando a por raiz cúbica de 7 mais u e b por raiz cúbica de 8. Agora perceba que esse numerador aqui, que é a parte difícil do cálculo desse limite, aparece aqui. Está aqui, ó. Raiz cúbica de 7 mais u menos raiz cúbica de 8. Essa expressão é igual a 7 mais u menos 8 dividido por isso aqui. É isso que eu vou fazer agora. Raiz cúbica de 7 mais u menos raiz cúbica de 8 é igual a 7 mais u menos 8, que na verdade é u menos 1, dividido
por tudo isso aqui. E eu vou reescrever 8 ao quadrado, que aparece aqui, como 64. Então esse limite é o limite dessa expressão dividido por u à quarta menos 1. Vou fazer isso, eu vou apagar essa parte aqui e vou usar essa igualdade. Esse limite é igual limite quando u tende a 1. Agora, no lugar desse numerador, vem tudo isso aqui. Eu vou ter isso aqui dividido por u à quarta menos 1. Eu já trabalhei bastante com esse numerador, agora eu vou trabalhar um pouco com o denominador, que aparece aqui também. Vamos lá, u à quarta menos 1. Como que a gente pode reescrever isso? U à quarta menos 1. Perceba que u à quarta é u ao quadrado. Então aqui eu tenho o quadrado de um número menos o quadrado do outro. Vai ficar u ao quadrado menos 1 vezes u ao quadrado mais 1. Um número multiplicado pelo seu conjugado. Dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Agora aqui isso se repete. Um número ao quadrado menos outro número ao quadrado. É u menos 1 vezes u mais 1. Então esse primeiro fator eu reescrevo dessa forma aqui. U menos 1 vezes u mais 1. E esse segundo fator eu simplesmente repito. U ao quadrado mais 1. Então, u à quarta menos 1 é igual a isso aqui. Então, vou reescrever aqui. O limite que eu quero calcular é esse. Perceba que se eu substituo u por 1, vai dar 0 no denominador por causa desse fator. Então, eu ainda tenho que fazer alguma conta para acabar com esse problema. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma divisão de frações. Como que se faz divisão de fração? Você mantém a de cima, faz vezes a inversa da de baixo. A de baixo é isso aqui tudo dividido por 1. Fazendo isso, esse limite vai ficar assim. Vai ficar limite, quando u tende a 1, vou fazer essa conta. Mantenho a fração de cima. Troco a divisão pela multiplicação e faço a inversa da fração de baixo. Então esse limite é igual a esse, ou seja, esse primeiro limite que eu queria calcular é igual a esse limite aqui. E aqui está muito fácil de resolver, porque perceba que u menos 1 vai cancelar com u menos 1. E agora não vai mais dar zero no denominador quando eu substituo u por 1. E, portanto, para calcular esse limite agora, basta substituir o u por 1. Fazendo isso, você vai obter o seguinte. Você obtém essa expressão. 7 mais 1, 8. A mesma coisa aparece aqui e aqui. Raiz cúbica de 8 ao quadrado. Raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 8. Isso aqui é raiz cúbica de 8 ao quadrado. Aqui também, 64 é 8 ao quadrado. Então aqui eu tenho 3 vezes raiz cúbica de 64. 1 mais 1, 2. Aqui é 2. 1 mais 1, 2. 2 vezes 2, 4. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 3 vezes raiz cúbica de 64. Então aqui embaixo eu tenho 12 vezes raiz cúbica de 64. E em cima é 1. Solução 1 sobre
12 raiz cúbica de 64. E dessa forma, esse limite é igual a 1 sobre 12 vezes raiz cúbica de 64. Para deixar de uma forma mais simplificada, raiz cúbica de 64 é 4. Então embaixo vai ficar 12 vezes 4, que é 48. E por fim, a resposta final vai ficar 1 sobre 48.